Esse é o Minemos Mundana, História, Política e Psique. E hoje nós vamos começar com o nosso curso sobre a formação do pensamento político ao longo da história. Me perdoem por eu utilizar uma abordagem histórica muito tradicional, mas eu pretendo ir direto ao ponto na formação dos termos históricos que acabaram se tornando conceitos políticos importantes para nossas organizações políticas atuais. Então é natural que eu comece falando alguma coisa sobre o Oriente e depois passamos para o Ocidente, Grécia e Roma. Bem, no Oriente predominavam as monarquias teocráticas, mas o importante aqui não é a gente analisar a questão de que são monarquias teocráticas, mas que são monarquias. E as monarquias são baseadas em tradições, e as tradições são relacionadas a um sistema cultural de um povo. Portanto, um sistema de valores e a cosmovisão de determinado povo. Isso vai formar hierarquias e a organização social da sociedade vai ser muito pautada por essas tradições. É interessante a gente perceber que política e cultura nunca estão separados, ainda hoje. O monarca não vivia apenas no luxo, explorando um povo, manipulando seus súditos. Em monarquias primitivas, por exemplo, eram comuns tabus onde o soberano, por exemplo, não poderia pisar no chão, não poderia tocar determinados objetos, não poderia olhar ou ser visto por determinadas pessoas. Isso não é exatamente uma vida confortável, mas o macrocosmo daquela sociedade estava representada no microcosmo daquele indivíduo. Ou seja, se o soberano é bom, está bem, a sociedade vai bem. Se o soberano vai mal, a sociedade vai mal. Vamos analisar um pouquinho a formação do mundo grego. Ele é o melhor exemplo para a gente entender a diversidade de modelos políticos. Por quê? Porque cada cidade do mundo grego era independente entre si, pelo menos no período clássico. O mundo grego foi povoado em mais ou menos uns 2000 a.C., porém lá pelo 1000 a.C. é que houve algo muito interessante, a invasão dos dórios, um povo indo-europeu que invadiu, tendo domínio da metalurgia do ferro, e fez com que os povos que viviam ali literalmente fugissem para as colinas. Como o relevo da maior parte da Grécia é bem acidentado, cada tribuzinha formou as genos, as tribos familiares, no topo de colinas. Isso dificultava a interação comercial, política dessas tribos. Então, em algumas tribos ou ilhas, apenas uma família conseguia dominar todas as outras. Em outras, 2, 3, 4 famílias poderiam ter essa dominância de uma sociedade toda. Então, vão ser modelos diferentes. Vejam bem, onde há o domínio de uma família, a gente pode chamar de algo parecido com uma monarquia. Onde há 2 ou 3 famílias, a gente já vai trabalhar com o conceito de oligarquia, ou seja, poucos governam. Esparta, por exemplo, funcionava como uma diarquia, eram 2 reis. Mas essas cidades não eram só isso, elas tinham conselhos, outras instituições, digamos assim, que vão dividir o poder. Normalmente eram 3. O que é interessante, porque Platão em A República fala em 3 corpos, e isso dando continuidade ao pensamento dele sobre a divisão do homem em 3 corpos, o corpo mais ligado aos instintos, o corpo mais ligado aos sentimentos e o corpo mais ligado à racionalidade. A sociedade também, para Platão, deveria ter uma divisão entre 3, os trabalhadores, os guerreiros e os administradores. Isso remete um pouco à ideia do problema dos 3 corpos, E eu posso estar viajando, mas me parece que faz muito sentido se a gente pensar também na ideia dos 3 poderes se equilibrando, E nunca podendo estar combinados em pares, Sempre há uma imparidade, uma disparidade nos corpos do poder. Isso é importante porque onde há combinação, há despotismo. Alguém manda e desmanda. Isso não me parece muito justo. Claro, quem vai teorizar muito bem isso é Montesquieu lá na frente. Pois bem, então as monarquias legitimam o seu poder através da tradição. Já as oligarquias, elas legitimam o seu poder através de qualidades que esses indivíduos que pertencem às oligarquias possuem. Pode ser que esses caras tenham um pedaço de terra, tenham um sangue específico, ou até uma cor de pele. Ou seja, a aristocracia, o governo dos melhores. Os melhores normalmente são poucos. Na Grécia Antiga, a aristocracia estava relacionada a ter propriedade e ter nascido em determinada polis, ser filho de um senhor que também é cidadão. A aristocracia oligárquica, ela é uma combinação entre aqueles que possuem tais qualidades para que eles governem juntos, mais ou menos com o mesmo poder. Como ao longo do tempo ocorre um crescimento populacional, redução do tamanho das terras, há uma inflação no número de indivíduos que compõem essas oligarquias. E essa combinação começa a ficar um pouco mais complexa.
Então é meio natural que a gente comece a dividir o poder igualmente. A ideia do voto, o princípio da isonomia, ou seja, da igualdade de poder entre os indivíduos que compõem aquela cidadania. Então agora a sociedade não pertence mais a uma família ou poucas famílias, a sociedade é o nosso negócio. Ou seja, a res pública, a coisa pública, a coisa de todos. Todos quem? Todos aqueles caras ali. Então o crescimento do número de caras que tinham aqueles requisitos, o crescimento comercial que atraía pessoas com riqueza que precisavam ser respeitados, os seus interesses, e as guerras que faziam com que alguns caras se tornassem heróis e tivessem também que ser ouvidos, faz com que o número de pessoas que fossem consideradas cidadão em Atenas fosse tão grande que a gente já pode chamar de democracia. Ou seja, o governo dos bairros, dos demos, palavra que significa bairro em grego. Houve a necessidade de escrever leis, porque mesmo que eu fosse descendente de um cara que no passado foi rico, teve posses, foi cidadão e tinha poder político, apitava na sociedade, eu poderia não ser. Eu poderia ser um pequeno produtor ou poderia ser dono de uma pequena manufatura. E obviamente os meus interesses não são os mesmos de um grande latifundiário. Como a gente pode fazer para eu não ser escravizado por dívidas daqui a pouco? Então a lei escrita é a melhor forma de a gente poder consultar e tentar garantir que a justiça também seja aplicada com isonomia, também seja aplicada de forma igual. É interessante a gente observar duas instituições da democracia ateniense, o ostracismo e o boletério. O boletério, também chamado de bulé, era um parlamento. Só que o interessante era o seguinte, quase todo cidadão ateniense iria um dia participar do boletério, porque o cargo era sorteado e não havia reeleição. Os gregos acreditavam que a fortuna, a sorte, também direcionava uma sociedade. Isso também ajudava a resolver alguns conflitos. O ostracismo era tipo um impeachment. O legal do ostracismo é que todos os cidadãos poderiam participar. Era como se fosse um sufrágio universal. Todos votavam, se quisessem. Os gregos não ignoravam o poder que o dinheiro tinha dentro da política para comprar votos, para reprimir, para oprimir, para ameaçar. Não só o dinheiro como o poder. Então o ostracismo era um voto secreto. Isso é interessante. As outras votações na Grécia nem sempre eram secretas. E isso fazia com que aqueles caras que tinham grana, aqueles caras que tinham poder, acabassem conseguindo impor a sua vontade. Não é diferente hoje. Mesmo nós tendo todos os nossos mecanismos políticos de voto secreto, publicização e etc. Bom, eu tive que atender a porta, né? Chegou uma visita e eu falei tanto que o dia até passou, né? Então vamos continuar. Lembrando que na República Ateniense e depois na Romana, que foi muito influenciada pelo modo de fazer política em Atenas, havia a possibilidade de se eleger um tirano ou um ditador para tempos de crise ou guerras. Então esse cara teria o poder pleno, sem ter que fazer todo o trâmite de passar pela eclésia, de passar pelo boletério, as suas leis, as suas determinações. Ou seja, esse sistema político em Atenas ele dura pouco tempo, porque ele só foi tão pleno assim após algumas reformas, e não foram períodos ininterruptos, porque houveram guerras, então teve vários tiranos durante esses períodos, né? Que não tem exatamente o mesmo significado da palavra tirano dos nossos dias. É bom lembrar também que esse sistema excluía mulheres, escravos e estrangeiros a princípio. Alguns estrangeiros que trabalhavam na cidade há algum tempo chegaram a ser assimilados no sistema. Outra coisa que foi uma grande conquista para esse sistema político foi a possibilidade dos eleitos para serem agentes públicos receberem um salário. Isso fez com que camadas mais populares, que antes nem poderiam pensar em participar da vida política, agora se dedicassem a serem políticos profissionais. Isso pode parecer, num senso comum, algo ruim, mas no fim das contas, se só aqueles que têm recursos pudessem ser administradores públicos, dificilmente se pensaria nas necessidades e nos interesses daqueles que não têm recursos. Eu vou deixar aqui embaixo 3 links do Google Formulário de aulas que eu criei em 2020 sobre a política em Atenas e Esparta. Eu busquei ambientar os alunos, como se fosse um joguinho de RPG, então que conforme você vai respondendo, vai te jogando para outros lugares, né? outros textos
e eu busquei fazer com que o aluno encarnasse o que era uma mulher em Esparta, o que era um homem em Esparta, o que era ser um meteco em Atenas, o que era ser um cidadão com posses em Atenas, o que era ser um montanhês, o que era ser um litorâneo. Eu tive algumas dificuldades em fazer algo atrativo e ao mesmo tempo com bastante informação sobre o que seriam essas sociedades, e acabou ficando um pouco denso, mas acredito que tenha sido um bom trabalho, né? Uma coisa que eu me dediquei bastante a fazer, fiz com bastante carinho, e vou deixar aí para vocês realizarem esses formulários se quiserem. Eu tentei colocar algumas piadinhas e tal, não sou um grande piadista, mas acho que ficou bem legal. Então espero que tenham gostado desse meu primeiro vídeo, eu ainda sou bastante iniciante nisso. Se você gostou, não se esquece, né, de deixar o like, compartilhar com os amigos, etc. Seguir ali, né, clicar no sininho, aquelas coisas de YouTube. Você vai estar dando uma grande força aí, contribuir com um cara que trabalha bastante, estuda e está aí iniciando no YouTube. No próximo vídeo eu pretendo falar um pouco sobre como funcionava o sistema político feudal na Idade Média e como isso foi se encaminhando na Renascença para a formação dos Estados modernos. Então até a próxima, valeu!